O que é psicologia? Parte 2. O ser humano, um ser especial. O estudo do ser humano é extremamente difícil, exatamente pela sua complexidade. O modo de ser biológico do homem e seu desenvolvimento não podem ser ignorados, pois orientam no sentido de seu comportamento. O ser humano é um animal essencialmente diferente de todos os outros. Não apenas porque raciocina, fala, ri, chora, opõe o polegar, cria, faz cultura, tem autoconsciência e consciência da morte. É também diferente porque o meio social é seu ambiente específico. Ele deverá conviver com outros homens numa sociedade que já encontra, ao nascer, dotada de uma complexidade de valores, filosofias, religiões, línguas, tecnologia. Se tem um sistema nervoso mais elaborado que os dos outros animais e possui capacidades que eles não possuem, encontra-se, no entanto, ao nascer, mais vulnerável e menos apto para a sobrevivência. Um bebê humano, por exemplo, não consegue prover sozinho a sua alimentação, enquanto que a maioria dos animais já é autossuficiente ao nascer. Longos anos haverão de se passar até que o ser humano tenha condições físicas, intelectivas e emocionais para sobreviver em seu ambiente próprio. O animal é provido de instintos, o ser humano não. Por isso ele terá que aprender quase tudo. Mas não se ouve dizer instinto de sobrevivência, instinto sexual, quando se refere ao ser humano? É simples de explicar. O animal nasce com uma programação genética, um equipamento inato que o prepara para todos os atos da sobrevivência. Ninguém lhe ensina que é época de procriar, que existe água por perto ou que ele deverá defender-se. Ele já está preparado pela própria natureza para tudo isto. Já observaram como um João de Barro constrói sua casa ou como as abelhas constroem a colmeia? Já viram algum João de Barro que construísse um modelo diferente de casa ou abelhas que construíssem colmeias diferentes? Desde que o mundo é mundo, eles sempre repetiram o mesmo comportamento. Para isso, eles foram preparados. É um comportamento estereotipado. E é a isto que chamamos instinto, uma série de atos repetitivos que levam a determinado fim. Já o homem terá de aprender as coisas mais simples, como mamar. O bebê nasce com reflexo de sucção, mas até que consiga pegar bem o bico do seio e sugar sem engasgar, precisa de certo treino. O ser humano tem, portanto, reflexos, necessidades, impulsos, mas não instintos, pois para atender às necessidades mais primárias, necessita de alguma aprendizagem. Ele tem um impulso de sobrevivência, a necessidade de alimento, mas para atendê-los precisa aprender. E vai aprender de acordo com os padrões correntes em sua sociedade específica e em sua família. Assim, há pessoas que comem usando talheres, enquanto outras usam pauzinhos ou ainda as próprias mãos. Não tem muita importância, porém, se usamos a palavra impulso ou instinto. O que importa é compreender que nesta questão de sobrevivência e adaptação ao meio, o ser humano é um ser muito especial, pois tem de aprender praticamente tudo e possui uma capacidade extraordinária para isso. A aprendizagem, que significa mudança de comportamento como resultado da experiência, será básica em todo o processo humano de ajustamento. Ajustar-se significa aprender formas de comportamento que permitam ao indivíduo adaptar-se às exigências internas e externas que lhe são impostas. A fim de evitar dúvidas, é bom lembrar que o animal também aprende. Apenas tem menos capacidade para tal, já que não é capaz de raciocínio, e menos necessidade, já que seu ambiente é simples e ele é provido de instintos. A linguagem. É preciso ressaltar que o ser humano não seria capaz de fazer cultura e nem de pensar sem a linguagem. Os animais se comunicam, mas não conseguem falar nem usar símbolos. A linguagem permite ao ser humano ligar o presente ao passado e antecipar o futuro. É através dela que o ser humano pensa, lembra, elabora conceitos, organiza suas experiências, trabalha no nível da abstração, prevê, julga, planeja e idealiza. Sem a linguagem, tanto oral quanto escrita, teríamos de estar eternamente recomeçando, pois não haveria como transmitir todo o acervo cultural que o ser humano conquista em determinado momento histórico. A linguagem é fundamental no comportamento humano. Através dela, são introjetados os valores próprios de uma sociedade, moldando a personalidade do indivíduo. É também através dela que as pessoas se comunicam, passando umas para as outras suas expectativas de comportamento.
Sem a linguagem, não haveria esse meio social, esse processo de trocas, sendo esta uma característica básica no aprendizado humano. A linguagem é, portanto, instrumento e produto social e histórico. Nossa visão de mundo, a maneira como vamos compreender a realidade, estão estreitamente ligadas à linguagem. É através das nossas relações com os outros, em que a linguagem se coloca como fator primordial, que vamos elaborar nossas representações do que é o mundo. A palavra está, então, intimamente ligada à transmissão ou imposição da ideologia dominante. Voltando à característica própria do ser humano, o fato de que seu desenvolvimento se dá em um meio social, lembremos que as palavras dos outros se tornam nossas palavras, sua maneira de falar, nossa maneira de falar. As ideias que eles veiculam através da palavra se tornam nossa ideia, e as respostas esperadas no estímulo de cada palavra são sempre reforçadas pelo meio social. Assim, por exemplo, se a criança usa uma palavra ligada a sexo em nossa cultura, ela é reprovada com uma cara fechada, palavras de repressão e possivelmente até um castigo. Ela aprende, então, que esta palavra não deve ser dita, que se for dita, será considerada como agressão, e ainda que o sentido implícito, sexo, não é algo bem aceito em sua sociedade. Sendo a linguagem tão importante, estreitamente ligada ao comportamento global e instrumento básico na resolução de problemas e na criatividade, seria o caso de se perguntar se a psicologia não é também a ciência das comunicações e o psicólogo um verdadeiro comunicólogo. Parece ser por aí que as coisas caminham hoje em dia. Existe atualmente um novo campo de estudo, a psicolinguística, que está se desenvolvendo. Os psicolinguistas estudam como a linguagem é adquirida e usada e a maneira pela qual funciona como estímulo que induz a determinado comportamento. A linguagem pode estimular diretamente um padrão de resposta específico, e isto é crucial na aprendizagem e na elaboração mental.